Boa noite a todos de novo. Vamos começar aqui que a gente está um pouco atrasado e quem for assistir depois acompanha. Só não vai ter o meu rosto aí porque está no Meet. Mas vocês acompanham o áudio e o mouse. Acredito que tá visível. Vou colocar aqui até uma canetinha que fica mais, às vezes fica mais visível, pessoal aí. Vamos lá, né? Pessoal, essa aqui é um aulão, né? Como forma de preparação para a OBA e principalmente do nível 3, mas que também é uma boa base para o pessoal aí do nível médio. Isso é bem importante para vocês. E a gente vai discutir alguns conteúdos aqui e de uma forma bem dinâmica. Espero que vocês que estão aqui participem, né, da aula ativamente, perguntem, façam sugestões, alguma coisa do tipo. Vamos lá. O A Little Astronomy é um perfil, né? Se você não conhece, tem lá no Instagram, no YouTube, no TikTok. E a gente faz diversas postagens relacionadas a esse tema, né? Que é a astronomia. Enfim, se você não conhece, dá uma olhada lá depois e você vai ver diversos conteúdos sobre isso. Às vezes até ajuda em alguns pontos aí. Peço desculpa a todos aí, como eu falei no início. Estou um pouco gripado, aí isso atrapalha um pouco, né? Tanto na voz quanto no decorrer aqui da live. Mas vamos lá. Os conteúdos que a gente vai trabalhar hoje é Terra, rotação, pontos cardeais, coordenadas geográficas, estações do ano, marés, solstícios e equinócios. Sobre o tema de sistema solar, a gente vai falar sobre um pouco da descrição da Terra como planeta, os planetas, satélites, asteroides, cometas, estrelas e galáxias. Também vamos falar sobre unidade astronômica e ano-luz. Isso aí, assim, na prova é bem frequente, né, que você tenha o conhecimento dessa unidade astronômica e anos-luz. A gente também vai fazer um aprofundamento não tão intenso, mas eu vou passar para vocês essa tarefa de constelações e reconhecimento do céu. Também a gente vai ver um pouco sobre a conquista do espaço, o corpo humano no espaço e a exploração de Marte. Marte é um planeta muito famoso aí, entre o pessoal aí que gosta, né, desse conteúdo, porque ele é um planeta que está na zona habitável, né, do Sol, da nossa estrela. É habitável, só que tem diversos problemas lá que acarretam uma dificuldade, né, dessa habitação. Seria habitável numa condição que o ser humano criasse um local, né? Mas não quer dizer que ele é favorável 100% como a Terra, né? Enfim, vamos falar sobre os foguetes, o Saturno, o Ariane, o Soyuz, o Proton, o Falcon, o Starship e etc. A gente vai tirar um contexto disso aí porque a prova da OBA, além de ser sobre astronomia, é sobre a astronáutica também. Tem essa parte da OBA que é bem importante e cai muito na prova. E por fim, a gente vai falar só um ponto que eles colocam lá como conteúdo para que você subentenda esse tópico, né? Porque o Brasil deve possuir um programa espacial. Eles colocam como um ponto importante. Cai alguma coisa ou uma ou outra, né? Mas não é nada tipo tão grandioso como esses outros pontos que a gente citou acima. É só para você ter uma noção, né, do que, por quê, né? E isso aí vai ser uma pergunta para vocês e que a gente vai dar sequência aqui. Vamos lá. A Terra. Todo mundo sabe que a Terra gira. E isso aí é bem óbvio, né, para algumas pessoas e para outras não, né? Outras acham que os astros que giram ao redor da gente. No caso, a gente tem uma percepção assim, olhando mesmo para o céu, você para e olha para o céu, vê que tudo gira ao nosso redor, mas não, né? Porque o movimento está acontecendo no nosso planeta. E como vocês podem ver no GIF aí, né? A Terra girando. Tem outro detalhe, né? Que é bem importante, eu já frisei. Tá passando um carro de som agora.
você ia passar. Carro de som hora dessa. Muito estranho. Tem outro ponto importante, ó, que vai aparecer aqui na parte de baixo do slide, que é os pontos cardeais. Isso aí é um baita conteúdo que cai na prova, né? Porque apesar de ser fácil, entre aspas, né, a gente tem diversas condições que você, tendo conhecimento desses pontos, você consegue se localizar. E isso é um ponto do conteúdo de coordenadas geográficas. Na Terra você precisa ter noção de onde é leste, onde é oeste. A gente sabe que o movimento da Terra é de oeste para leste, por isso que as coisas se movem de leste para oeste, tá certo? Isso é um ponto que eu destaquei no outro vídeo, e eu tenho um vídeo lá no canal e no Instagram mesmo, que eu falo sobre coordenadas geográficas, e ele está bem completo nesse sentido, né? Por quê, né? A gente tem aqui norte, sul, leste e oeste. A gente sabe que o Sol, a Lua e a maioria dos planetas nascem no leste e se põe no oeste. Por quê? Porque a Terra gira no sentido contrário. Por isso que a gente tem essa variação dos objetos no céu. E questão de localização. Nós temos localização no globo também baseado nesse sistema. Agora eu não estou lembrado do nome do sistema, depois eu vou até olhar. Tem um nome, né, para esse sistema de coordenadas, mas a gente no globo aqui, a gente se localiza nele de acordo com essas coordenadas. E tipo, tem muita questão na OBA que acontece de ter, o Sol está nascendo em tal coordenada, em tal ponto cardeal, mais ou menos ao meio-dia, onde é que ele vai estar, entendeu? Eles colocam essas questões e sobre cidades. Tem um vídeo, eu estou reforçando aqui para que quem quiser, né, pode ir lá e dar uma olhada, que é bem interessante. Eu trouxe algumas questões resolvidas e trago esse conteúdo de coordenadas bem detalhado. Mas enfim, vamos continuar aqui. Qualquer coisa vocês perguntam. Ó, aqui em cima no canto superior direito, a gente tem um movimento de translação. Esse movimento é um ano. A gente tem esse padrão de que a Terra para dar uma volta ao redor do Sol demora um ano, ou melhor, né, 365 dias. E a gente sabe que isso não é perfeitamente 365 dias, né? A gente tem uma variação por conta da rotação da Terra, que ela não é 24 horas completa, mas a gente coloca esse valor de 24 horas para ter uma adequação melhor na questão do horário. E a gente, depois de um tempo, tem que acrescentar para que não fique atrasado o nosso, assim, vamos dizer assim, a nossa marcação de tempo, né? A gente adequou para ficar mais fácil, porque imagina aí, um dia tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Aí a gente ia colocar assim, ficaria números quebrados, os relógios seriam diferentes. Isso aí não faz sentido nenhum, né? Colocar dessa forma. Aí a gente adequa para depois acrescentar um ano, um dia na verdade, de 4 em 4 anos, já porque essa soma que falta, né, 4 minutos hoje, 4 minutos amanhã, daqui a um tempo vai ter que acrescentar um dia, né? Pronto. Para não confundir, esse é o movimento de translação e esse de rotação. Temos as estações do ano. A gente começa normalmente o ano em janeiro, né? Mas só que aí tá solstício de dezembro. Por quê, né? Você vê que a Terra tem uma inclinação, o eixo de inclinação da Terra é por volta de 23 graus. E essa inclinação faz essa mudança na projeção da luz solar na Terra. Como vocês podem ver, nessa parte aqui a gente tem o hemisfério sul, que é a parte de baixo do globo, mais iluminado. Isso aqui está caracterizado como verão no hemisfério sul.
E no hemisfério norte a gente tem a caracterização e o momento do inverno. Sempre solstício de dezembro é em relação ao verão no hemisfério sul, e solstício em junho a gente tem o verão no hemisfério norte. Vai ter o movimento contrário. Vamos dar uma olhada aqui nos outros. Ó, esse daqui é o equinócio. O equinócio é caracterizado nessa posição aqui, ó, da translação, é quando ele está alinhado. O eixo da Terra está alinhado com o plano do Sol. E isso aí deixa o planeta de forma perpendicular. Aqui quem está vendo o meu rosto, né? Depois eu posso fazer ali no coisa. A gente tem o eixo do planeta assim, e ele não está inclinado, ele está perpendicular ao plano da Terra. Isso aí faz com que tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul recebam a mesma quantidade de luz ali, né? E os dias e noites têm os mesmos tempos. Por exemplo, o dia tem 12 horas e a noite também. Agora, para a gente dar suporte a esse solstício, ó, aqui o outro solstício. Por quê, né? Se a gente colocar de lado essas duas ilustrações, tanto essa daqui de baixo quanto a de cima, é porque a Terra está do outro lado do movimento. Como vocês podem ver aqui em cima, ó, ela vai chegando no equinócio, depois ela vai se deslocando para que aconteça o verão no hemisfério norte. Vocês podem ver, ó, que a parte de cima está mais iluminada. Mas isso é bem mais perceptível nessa ilustração que a gente está vendo aqui. A Terra vai girando e essa projeção da luz solar chega com mais intensidade em alguns pontos. Isso é caracterizado tanto solstício de dezembro e de junho. Temos 2 solstícios e 2 equinócios no ano. E essa variação que causa as estações do ano. Às vezes a gente tenta relacionar com a diferença, por exemplo, a Terra está mais longe do Sol, e isso faz com que ela fique mais fria ou mais quente. Isso aí não tem relação direta, né, com isso. Por exemplo, a gente sabe que o movimento de translação ele é variável, né? A Terra orbita o Sol em uma órbita elíptica, que é vamos dizer assim, um elemento geométrico que tem um afastamento daquele foco, que é o Sol. O Sol está ocupando um dos focos da elipse. Esse que vocês estão vendo aqui em cima, vamos dizer assim, esse como parecendo um ovo, vamos dizer assim, de certa forma, ou um círculo achatado. A nossa órbita ao redor do Sol não é perfeitamente circular, é um pouco achatada. Agora, esse achatamento não é tão grande como a gente vê, por exemplo, numa ilustração dessa, né? Esse afastamento não é tão assim, né? Ele é mais próximo de um círculo mesmo. Entendeu? Só alguns objetos que têm uma excentricidade. Essa excentricidade é quão achatado é essa curva da elipse. E quanto mais excêntrico, mais achatado é, que é o caso dos cometas, né? Normalmente a gente tem as órbitas dos cometas bem excêntricas, porque eles fazem uma órbita elíptica bem achatada. E às vezes chega muito próximo do Sol e às vezes vai muito distante. Pronto. Para caracterizar aqui para vocês, de certa maneira, né? Temos em dezembro, estação do ano, verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Depois a gente vai... tá só errada a ordem aqui, né? Porque eu coloquei o mesmo de setembro, mas aqui era para ser março, nesse equinócio aqui depois de dezembro. Mas isso não
não muda em nada porque os equinócios são equivalentes, né? Recebe a mesma quantidade de luz solar, mas está caracterizado como a gente tem o outono no hemisfério sul e no hemisfério norte a gente tem a primavera. E aqui depois a gente tem no solstício de junho, a gente tem verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Depois a gente tem primavera e outono. Da mesma forma, quando é uma coisa, o hemisfério por exemplo, verão, o outro, consequentemente, é inverno. E se um for primavera, o outro é outono. Isso aí é uma característica bem importante de vocês lembrarem. Isso aí vale muito na prova. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Acho que não. Pronto, vamos lá. Ainda sobre aqueles pontos da Terra, né? A gente tem a Lua, que é a maior influência nas marés. E como vocês bem sabem, né? Ó, ela faz um movimento que não é circular, reforçando isso. As órbitas, a maioria das órbitas são elípticas. Elas não são circulares. É um caso bem à parte, assim, se você achar uma órbita circular. Nem sempre isso acontece, tá certo? E as ilustrações às vezes acabam enganando vocês. A Lua, por exemplo, aqui, ó, tá parecendo que é circular, mas não é, certo? Na situação real isso aí não é verdadeiro. E a Lua às vezes está mais próxima e às vezes está mais distante da gente, ocasionando as fases. Aí eu lhe pergunto a vocês, né? As marés, a gente tem um problema bem bacana. Depois eu vou fazer um vídeo dele que foi aplicado com o pessoal do ensino médio, mas que vocês também teriam total capacidade de absorver as coisas que estavam lá, né? Porque era uma ilustração e é bem importante para entender esse fenômeno. As marés, assim, vamos colocar em pontos, né? Vocês não precisam necessariamente descrever como é que é o fenômeno em todas as características, mas é importante saber de algumas coisas, como por exemplo, a Lua é a principal influência. O Sol também influencia? Influencia, mas de uma forma mais tênue. Quando essas duas forças, tanto do Sol gravitacional e da Lua, só um minuto. O cara gripado é difícil. Ó, quando essas forças se unem, o Sol e a Lua, quando isso acontece? Quando a Lua está cheia e quando a Lua está nova. Por quê, né? Se você colocar aí uma figura, vamos colocar aqui para vocês, fica mais fácil assim. Vamos supor que essa Lua aqui que está mudando de fase é o Sol. Por exemplo, Lua nova seria quando a Lua estivesse aqui. A Lua cheia estivesse aqui, entendeu? Lua nova é quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, aqui, por exemplo. E Lua cheia é quando está ao contrário. E nesse ponto é onde as forças se somam para formar as marés. A gente tem duas marés no dia, altas, e duas marés baixas. Quando é noite de Lua cheia, ou se aproxima de Lua cheia ou Lua nova, as marés ganham mais intensidade. O nível da água ele aumenta mais. Já quando a Lua é minguante e crescente, é quando a gente tem um ângulo de 90 graus entre Sol, Terra e Lua. E nesse ponto, as forças não se somam, elas vão se dividir. E uma componente que vai surgir ali da divisão dessas forças vai acarretar numa maré com menos intensidade, mas a gente ainda vai ter duas marés altas e duas marés baixas, só que vão ser com intensidades menores e, consequentemente, o nível da água não sobe tanto. Então, para ficar claro, quando a gente tem lua nova e lua cheia, é o ponto que a maré é mais alta e com mais intensidade. E quando a gente tem lua minguante e crescente,
as marés são mais baixas e com menos intensidade. E isso está relacionado diretamente com essas influências do Sol e da Lua, principalmente da Lua. Pronto, acho que ficou claro. Mas eu vou tentar gravar um vídeo sobre o que a gente fez com o pessoal do ensino médio, que é bem interessante o que a gente programou e é bacana, né? O pessoal gosta de fazer e é bem interessante mesmo. Que é uma dinâmica que a gente faz aqui com o pessoal da preparação, onde a gente monta alguns grupos e faz essas tipo situações, né? Você está vendo uma situação, você tem que descrever como é que a gente explica aquele fenômeno. Aí é bem interessante quando você chega em pontos que você vê, rapaz, ó, a partir do meu pensamento eu consegui chegar a uma resposta para esse fenômeno. E o fenômeno das marés é isso. E reforçando, né? É bom todo mundo ter ciência das fases da Lua. Eu sei que é uma coisa fácil, mas nem todo mundo tá ciente dessas fases, né? E tipo, eu tenho 2 vídeos que eu fiz aí também sobre fase da Lua. E é bem interessante também para vocês, que é uma questão da Lua. Vamos lá. A gente tem agora questões sobre o sistema solar. O sistema solar é um sistema que tem 8 planetas principais, né? E aqui a gente está vendo os 4 primeiros são os planetas rochosos. Temos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Vênus e a Terra são bem semelhantes, como vocês podem ver, está em escala aí, né? Às vezes a gente vê muito em livros sem escala os planetas, mas aqui tem uma real noção da escala. Por exemplo, a Terra e Vênus são equivalentes em tamanho. A Terra é um pouco maior, na verdade, mas são bem semelhantes. Mercúrio é o menor planeta e a gente tem Marte, que é um planeta um pouco maior do que Mercúrio, mais inferior aos dois aqui que a gente vê. Aqui embaixo estão as distâncias em relação ao Sol. Qual é a distância? 58 milhões de quilômetros. Essa distância está em média. Às vezes está mais próximo, às vezes mais distante do Sol, mas não é uma variação tão intensa. Por exemplo, vamos dar o caso aqui da Terra. A Terra, em média, é 149 milhões 800 mil quilômetros, mas eles colocam 150 para ser um número mais fácil de lidar na prova. Normalmente é isso que eles fazem com os alunos. E às vezes a Terra, quando está no periélio, que é o ponto daquela elipse, quando você está mais próximo do Sol, vamos dizer assim, é mais ou menos 147 milhões de quilômetros. Já quando ele está mais distante é 152, 153. Isso aí tem variação, não sei se eu estou falando o número correto, mas existe uma variação. Mas normalmente em prova eles cobram a média, né? E a média é essa daí. A gente tem 150 milhões de quilômetros. Às vezes eles colocam 149, mas depende muito da prova. Mas vocês já ficam cientes, né? Esses são os planetas rochosos, que praticamente toda a composição deles é feita de material rochoso, e a maioria aqui tem um tipo de atmosfera. Mercúrio é um planeta bem quente, que ele está muito próximo do Sol, e ele, para dar uma volta ao redor do Sol, fazer um movimento de translação, é em torno de 89 dias mais ou menos, ou 87, eu não estou lembrado agora de cabeça. Vênus é o planeta mais quente devido à sua atmosfera. Isso ocasiona no efeito estufa, né? Apesar de ele estar mais distante do Sol, ele se torna mais quente do que o planeta Mercúrio. Tá certo, pessoal? Só um minuto para eu... Pronto. Vamos lá. Marte é um ponto aí bem importante, porque, né, como eu falei no início lá, Terra e Marte estão numa zona habitável do Sol, né?
todas as estrelas têm uma zona ali que é possível ter água líquida, entendeu? Por exemplo, assim, em temperatura ambiente. Também tem questões aí sobre a quantidade de radiação, né, que chega. Mas enfim, esses dois planetas são que possivelmente os humanos vão ficar assim habitando eles daqui a uns tempos, né? A gente já tem alguns estudos, né, lá em Marte para que ocorra isso, e é um ponto que a gente vai citar daqui a um pedaço. Enfim, né? São os 4 planetas. Normalmente eles caracterizam como rochosos e são os mais próximos ao Sol. Vamos lá. Mais distantes, e vale ressaltar uma coisa, né? Vamos colocar aqui. Entre Marte e Júpiter, a gente tem um cinturão de asteroides, que é onde surgem a maioria dos asteroides que passam perto ou colidem com a Terra, né? Entre Marte e Júpiter tem um cinturão com muitos objetos. São centenas de milhares de objetos que a gente já tem mapeado, porém aqueles objetos menores a gente não tem esse mapeamento, e é um ponto aí que também vale a pena ressaltar, que eu também vou citar um pouco mais para frente com vocês. Vamos lá. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. Ele tem essas faixas equatoriais aí que dão a beleza do planeta, e quem já observou aí, quem teve a oportunidade, eu vou falar com Carla também para que vocês possam, né, ter a oportunidade de observar os planetas. E nesse momento, para a gente ressaltar um ponto aqui fora da apresentação, se você olhar para o céu, pôr do sol aconteceu, você olhou para a direção que o sol se põe, você vai ver uma estrela bem brilhante, e aquilo não é uma estrela, é o planeta Vênus. E assim, é incrível de observar, porque acontecem algumas coisas aí interessantes que foram primordiais para que você tivesse alteração de algumas coisas, por exemplo, né? Porque a gente antigamente pensava que era o centro do universo e que as outras coisas giravam ao nosso redor, e Vênus foi um dos pontos que apareceram ali com questões que tiravam isso de contexto, que a gente não necessariamente seria o centro do universo e que as coisas estavam girando ao redor do Sol. E é um ponto bem importante. Isso aí eu comento sempre nas minhas observações e tento ser o mais didático possível, né? Porque aqui a gente está fazendo um aulão, né? E não encaixa tudo, não tem como colocar tudo, mas são tantas coisas aí que a gente pode comentar sobre astronomia, né? Tem o grupo aí que a gente comenta também, tem os vídeos que eu já faço e tentam dinamizar essa questão. Enfim, a gente tem depois aqui Saturno. Esses são planetas, esses 4 aqui, outra coisa que eu não reforcei, são planetas gasosos em sua maioria, mas eles também têm um núcleo rochoso. Tá certo, pessoal? Tem uma certa parcela desses planetas que não são totalmente gás, né? Em sua maioria sim, mas não são completamente gás. Eles têm uma parte rochosa, principalmente próximo do núcleo. E Júpiter, ele está a 750 milhões de quilômetros do Sol. Já Saturno, ó, a escala já sobe muito, né? Já é uma distância enorme, 1,4 milhões, que no caso, se a gente colocar mudando aqui, né, a escala, a gente teria 1,4 bilhões de quilômetros, que está até errado, eu acho que eu coloquei errado aqui, seria bilhões aqui, não é milhões mais. E depois a gente tem Urano, e a gente tem, já entendi porque tá assim, pessoal, 1434, aí quando a gente muda para bilhões fica 1,4, aqui é 1000, tá? 1434, e aqui 3.000, 3 milhões, 3 mil milhões, aí não faz nem sentido, era colocar 3,0 bilhões, tá certo, pessoal? Esse é um ponto aí que acabei errando, mas enfim, esses planetas são incríveis, todos eles são visíveis, né, com um telescópio. Os
mas somente dois a gente vê a olho nu, né? Como Vênus e os outros, né? Mercúrio, Marte, Saturno e Júpiter. Mas normalmente são no meio da época do ano, entre junho e final do ano, né? Sempre estão bem visíveis do início da noite. Se você quiser ver eles agora é de madrugada, né? De madrugada você consegue ver Saturno facilmente e depois Júpiter. Mas Urano e Netuno você não consegue visualizar com o olho normal, né? Sem equipamento. Na prova cai muita coisa sobre tamanho e sobre relações, né? Entre Júpiter e suas luas. Por exemplo, eu não coloquei aqui, mas isso é um ponto que eu lhes destaco para vocês procurarem depois. Todos esses planetas, tirando Vênus e Mercúrio, eles têm satélites naturais, que são as luas. A Terra só tem um, todo mundo conhece, né, a Lua. Aí depois Marte tem dois, Phobos e Deimos. E Júpiter tem cerca de 80 na casa de 80 satélites. Saturno também nessa casa de 80 satélites, tem muitos satélites mesmo. Aí depois Urano e Netuno eu não tenho agora o número, nem lembro, porque já não são muito visíveis, né, no telescópio. Aí tipo eu nem procurei saber quantos tinha, mas tem esse número também. Mas os mais explorados em provas são Marte, Júpiter e Saturno, né? São os mais explorados em provas, mas não quer dizer que os outros não caem também. Eles fazem relações. E outra coisa que eu destaco aqui de dicas: aprendam a fazer regra de 3. É bem importante mesmo, porque sempre eles dão os números e as coisas para que vocês possam refazer. Só basta você ter essa noção de regra de 3 que você consegue desenvolver as contas. Mas enfim, vamos passar aqui. Ó, aqui em cima, não sei se todo mundo tá vendo, eu acho que travou aí. Agora apareceu. A gente tem a inclinação do planeta, como vocês viram, né? A Terra tem 23 graus. E aqui tem as outras inclinações. Ó, Mercúrio é praticamente 0 grau. Vênus, ele gira de cabeça para baixo e no sentido oposto ao dos outros planetas. É o único planeta que gira no sentido oposto. No caso, de leste para oeste. Os outros são de oeste para leste, tá certo? E Marte tem a inclinação semelhante da Terra e a rotação bem equivalente, né? É um pouco mais demorada, mas é bem pouquinho mesmo. Não tem nem muita diferença em relação à Terra. E a gente tem aqui Júpiter, é o planeta mais rápido para dar uma volta. Depois Saturno, com 10 horas e 40 minutos. E depois a gente tem Urano, que gira, vamos dizer assim, deitado, né? Isso é bem um ponto. E a gente tem também Netuno, que tem uma inclinação semelhante à de Marte, né? Um pouco maior, mas que o dia lá dura 16 horas, né? E o planeta que demora mais para dar uma volta em torno de si mesmo é Vênus, 243 dias. Praticamente lá, praticamente não, né? É um fato. O dia demora mais que o ano, porque o ano lá é em torno de 220 dias para que ele possa dar uma volta ao redor do Sol. E para dar uma volta em torno de si mesmo é 243 dias. Isso é um dos pontos, além da questão do efeito estufa, que ocasiona aquela questão de ser o planeta mais quente. Pode falar. Sobre Plutão, vai ter na prova? Pronto. É um ponto importante. Assim, de acordo com o que eles colocam como ponto de estudo, eles colocam sistemas solares. E o Plutão faz parte do sistema solar, só que ele não é um planeta. Ele é um planeta anão. E isso aí foi uma regra da União Astronômica que, infelizmente, Plutão era, vamos dizer assim, planeta e foi rebaixado, né? Mas foi algumas características, porque ele não tinha uma órbita
100% livre, né, em relação ao Sol. Ele seria influenciado por outro planeta e isso ocasionou na sua, no seu rebaixamento, né? Ele tinha uma influência em Netuno, né? O Plutão não é porque ele é pequeno nem por nada, é só essa questão de influência gravitacional, que ele não obedecia 100% ao Sol, ele teria interferência maior quando passasse próximo de Netuno. Isso é uma característica, mas eu não sei dizer, Marcos, se eles vão colocar, mas tipo, não é nada muito demais, né? Só sua classificação, qual é a classificação dele, ou se quiser fazer alguma relação, mas enfim, não é um ponto que eles colocam muito não. Eles podem colocar a questão da distância, né? Em questão de milhões de quilômetros, né? Eles podem colocar isso. Aí vocês dão uma procurada na distância, pode fazer alguma relação com isso. Mas normalmente eles não cobram essas coisas não. Essas coisas mais específicas, entendeu? Algumas coisas mais gerais, né? Que estão no contexto. E outra, né? Vou colocar aqui a imagem acima, ó, do lado do nome do sistema solar. Comparação. A gente estava falando que estava em escala o outro, né? Mas quando você coloca aqueles planetas rochosos aqui próximos aos gasosos, ó, você pode ver, tá em escala isso, tá, pessoal? A Terra é bem menorzinha do que Júpiter e Saturno, né? E Mercúrio é bem menor ainda. São muito diferentes em tamanhos, né? E depois vocês é bom procurar sobre o raio dos planetas, né? São números aqui que não precisam necessariamente você decorar, né? Normalmente eles colocam na prova, mas que se você tiver uma noção, né? Assim, de tamanho, de proporção, isso aí já é bem efetivo. Por exemplo, ó, você sabe que a Terra é muito menor do que Júpiter. Isso é uma afirmação muito importante. Agora, quando você tem essa concepção de que os planetas são equivalentes, né, como uma ilustração como essa aqui do GIF, aqui em cima, aí isso prejudica. Mas quando você tem a noção de que os planetas têm tamanhos diferentes, isso aí já ajuda muito na percepção. Vamos lá. Continuando aqui em sistema solar, a gente tem a Terra e a atmosfera, né? E são pontos bem importantes também. Por quê, né? A gente tem, vamos dizer assim, 4 camadas da atmosfera. A gente tem a camada mais próxima do solo até uma certa altitude, por volta. Tem alguns autores que colocam 12 km, tem outros que colocam um pouco mais. Isso aí varia, mas o importante mesmo é você conhecer a classificação, né, dessas faixas aqui. Por exemplo, a faixa da troposfera é essa primeiro, depois a gente tem a estratosfera, depois a gente tem a mesosfera e a ionosfera. A gente tem diversas, entendeu? 4 em específico, eu não... Deixa eu ver se eu estou vendo o nome direito aqui. Às vezes pode confundir. Deixa eu reforçar aqui. Que às vezes eu... camadas da atmosfera. Deixa eu ver se eu falei. Tem uns que colocam aqui outro, né? Ó, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera. Mas tipo, tem umas que eles colocam o nome diferente, entendeu? Alguns autores colocam ionosfera, entendeu? Mas isso aí é relativo. Não é de extrema importância, mas é um ponto aí que vale a pena ressaltar. Por quê, né? A primeira camada é onde acontece muitas coisas, né? Onde os aviões passam, onde a gente tem os balões, tem diversas situações, né? E diversos objetos que ficam nessa altitude. E quanto mais acima aqui indo para o céu, mais frio fica. Porém, entre uma camada e outra, pode-se ser que aconteça um aumento da temperatura, mas ainda vai continuar temperaturas negativas. Aqui em cima a gente tem a estratosfera, né? A gente tem praticamente
quase nenhum objeto que fica nessa camada. Já na de cima a gente tem diversos objetos, porque já está numa escala bem alta. E, por exemplo, a gente tem os meteoros, normalmente eles colidem com a Terra nessa certa altitude. Tem uns que adentram mais na atmosfera, mas a maioria dos meteoros eles explodem devido ao atrito com a atmosfera por volta dessa camada, né, que é a mesosfera. Enfim, eles podem chegar à estratosfera, né, bem próximo, mas vamos dizer assim, depende de cada caso, né? E acima a gente tem a formação das auroras boreais, né, que devido ao campo magnético da Terra, e são bem altas, né, não é nada baixo. Como vocês podem ver aqui, ó, um satélite fica nessa órbita, então é na casa dos 100 km acima, né? Enfim, vamos para outro ponto. A divisão aqui da Terra. Isso é um ponto que vocês veem, estão até cansados de ver na escola, que é a divisão da Terra. Quais são, vamos dizer assim, as partes, né, que é dividida a Terra. Hoje em dia a gente tem alguns estudos que mostram que essa escala que a gente utilizou tem que ser modificada, porque a gente encontrou outra parcela do núcleo. E isso aí é uma coisa que ainda não está vista ainda, porque a gente já tinha essa concepção de crosta, que é a parte superficial, né, que a gente tem, que é mais ou menos por volta de, eu não estou lembrando agora, não vou lembrar de cabeça, mas enfim, por volta dos, não chega a mais de 100 km, é muito menos que isso, eu acho, deve ser uns 80, 50, não estou lembrado agora de cabeça, né? Mas você pode procurar isso, né? Não fiquem frisados nisso, eu tenho que decorar alguma coisa. Não, é bom você ter uma noção de tamanho, né? Por exemplo, você sabe que o raio da Terra é 6.500 km, vamos colocar aqui um número arredondado. E dessa parcela a crosta é a menor. E depois a gente tem um manto, que é uma parcela maior, e depois a gente tem um núcleo. E como eu falei, né, alguns estudos mostram que a gente tem outra classificação aí do núcleo, e a maior parte da Terra é o manto, né? Entendeu? É essa parte vermelha que vocês estão vendo aí. Mas enfim, é uma classificação aqui que eu reforço para vocês terem uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui no Google. Hoje em dia conhecimento é muito fácil, né, da gente adquirir. Camadas da Terra. Vamos olhar aqui, ó. Tem uma imagem aqui com o número, né? Ó, alguns autores dividem, como vocês podem ver, o manto em duas camadas, mas isso aí, como eu falei para vocês, né? Hoje em dia a ciência vai achando novas evidências para que mostram outro resultado, né? E outra coisa, né, pessoal? O núcleo da Terra, a parte de dentro da Terra, a gente não conhece muito bem, por conta da dificuldade, né, que a gente encontra em perfuração e também em sondagem desse local, e acaba acarretando nessas coisas. Mas enfim, é bom vocês saberem o básico, né? Que tá aqui, ó. A crosta tem por volta de 8 a 40 km, depende do local do globo. E manto é por volta de 600 km, mais esse outro, né? O manto inferior, 2.200 km. Então, se a gente somar 2.850 km são de manto. E depois a gente tem o núcleo externo e o núcleo interno. Isso aí é um ponto bem importante, ó. E o núcleo externo mais interno, ele é um pouco maior do que o manto. Tá entendendo? E são informações que vocês vão lidando aí com o tempo, mas que são, na prova, não é um conteúdo muito importante. É só questão de você ter em mente isso aí. Não é um conteúdo que cai muito na prova, por isso que eu não trouxe muitas informações. Mas foi bom aqui dar um detalhe sobre isso, de proporção de tamanho, para que vocês tenham em mente essa questão. Vamos lá.
Como eu falei, ó, essa ilustração que vai aparecer para vocês aí, não tá apresentando. Estranho. Não tá aparecendo para vocês. Deixa eu ver se assim aparece. Pessoal, será que caiu a internet? Eu tô aqui. Pronto, apareceu. Eu acredito que é alguma coisa aqui no processamento da imagem que eu não tá conseguindo lidar aqui. Deixa eu... não tá aparecendo, que coisa. Ó, pessoal, mas aqui dá pra ver. Eu acho que assim agora vai aparecer pra vocês. A gente tem o sistema solar em, vamos dizer assim, numa proporção menor, mas que você vê as órbitas a crescente aqui, né? E como eu falei pra vocês, ó, entre Júpiter e Marte tem um cinturão de asteroides e tem um asteroide bem importante aí que é o Ceres, né? É um planeta anão como Plutão. E depois a gente tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, né? Chega em Plutão que está mais distante. Depois a gente tem o cinturão de Kuiper, que é uma região onde a gente tem outros asteroides e também a gente tem alguns objetos que são planetas anões também, tá certo? E os cometas são, para reforçar sobre cometa e asteroide, os cometas normalmente vêm de uma região mais distante do sistema solar. Eles se originam normalmente, claro que tem exceção, gente, mas na nuvem de Oort, que é um ponto bem mais distante do sistema solar, que nem muito comentado, né? Mas enfim, os cometas vêm de uma região bem gelada do sistema solar e vazia, e são bem objetos assim que não basicamente é formado por gelo. Eles são objetos que em sua grande formação gelos e detritos que quando chegam próximo aqui do Sol faz com que ele evapore e forme a cauda, né? Isso é um elemento bem importante para você classificar entre cometa e asteroide. Só que tem alguns asteroides que se comportam dessa maneira, dependendo do formato e de onde ele está vindo. Mas normalmente os asteroides não têm esse comportamento de cauda. Sempre é dos cometas, mas tem exceções, claro. Mas para você caracterizar de uma forma simples, é isso. Se tem cauda, cometa, e sua formação em maioria é gelo, cometa. Se for um objeto mais rochoso, que tem uma composição rochosa, ele é asteroide. E aí ele está mais próximo do Sol, né? Tem esses pontos que assim, são os mais fáceis que eu indico para vocês para memorizar, que é isso. Tem, claro que tem a classificação, mas não vem a caso aqui, né? São pontos desnecessários que eu acho, né? Vocês depois podem aprofundar, mas para uma caracterização inicial desses objetos entre cometa e asteroide é basicamente isso. Cometas mais distantes, asteroides estão mais próximos do Sol, tá certo? E tem exceções, claro, mas frisem nesse ponto. Vamos aqui para estrelas. A gente tem diversas estrelas no céu. Quando a gente olha para o céu, a gente tem diversas mesmo. Vermelha, amarela, meio alaranjada. E vocês percebem isso quando azul, né? Normalmente a gente vê as azuis porque são as maiores e mais brilhantes, como vocês podem ver aqui. Essa fase inicial é a protoestrela. A gente tem diversas imagens de radiotelescópios com formação de sistemas solares, e isso é um ponto muito interessante mesmo, porque quando eu me deparei com isso pela primeira vez, vamos colocar aqui para vocês.
protoestrelas. Pronto, protoestrelas. Cadê? O que eu indico também, pessoal, é conhecer os sites que melhor fazem essas coisas, né? Não estou achando aqui, nem eu vou procurar no site da ESO ou da ESA, né? Conheçam os sites assim, das agências espaciais, NASA, ESO, JAXA, tem diversas, né? Eu não estou lembrando agora de todas, mas tem da União Europeia, né? E tem da Ásia, tem do Japão, que é a JAXA, tem diversas. E elas sempre estão fazendo estudos de ponta, né? E ali você vai conhecer diversas coisas da ciência que estão acontecendo no momento. Por exemplo, aqui, ó, isso é uma foto a partir de radiotelescópios, onde você verifica a formação aqui de um sistema solar, onde no centro está a estrela e ao redor está girando essa grande massa de, vamos dizer assim, restos de estrelas, né? Poeira, gás e outros materiais mais pesados, e a gente tem a formação. Como vocês podem ver lá no slide, né? Deixa aparecer, vamos ver. Não sei porque não está aparecendo. Aqui apareceu. Pronto. A gente tem o primeiro estágio, é a formação. Quanto maior a protoestrela, mais massa ela vai ter ali para construir sua estrela. A gente começando aqui de cima. Supergigante azul. Lá no início dela tinha muita massa e criou uma estrela muito massiva. Essas estrelas têm um tempo de vida, ó, se vocês olharem nesse gráfico, time, que é tempo em inglês, né, versus a massa, e elas têm um tempo de vida muito menor, mas devido a seu tamanho, ó, elas passam de uma supergigante azul para o buraco negro. A estrela mais brilhante do céu noturno, Sirius, é uma supergigante azul. Ela provavelmente, quando ela se acabar seu tempo de vida, ela vai se tornar um buraco negro. E isso é um ponto importante. Outra coisa, né? Aqui a gente tem uma supergigante azul um pouco menor, menos massiva. E o próximo estágio dela é sair de uma supergigante azul para uma supernova tipo 2. As supernovas é uma coisa inimaginável. Por quê? Quando acontece uma supernova numa galáxia, o brilho da explosão dessa estrela é maior do que toda a galáxia. Normalmente a gente encontra uma estação ou outra, mas normalmente praticamente todas as supernovas são mais brilhantes do que a galáxia. Por isso tem muitos astrônomos aí amadores no Brasil que já detectam esse tipo de comportamento. A gente observa outra galáxia e assim um dia ou outro acontece, e está sempre acontecendo, né? Porque as estrelas morrem, né? Elas nascem e morrem, e isso é um ponto bastante interessante. Quando você filma uma coisa tipo dessa, é bem interessante mesmo. Eu já vi diversos, já observei galáxias, mas não cheguei a tanto, né? Você tem que estar gravando ali de certa forma, mas é um ponto bem interessante. Quando, por exemplo, alguma estrela do nosso céu explodir, a gente vai ver por diversos dias seu brilho, entendeu? E vai ser tão brilhante que a noite vai virar dia, né? É bem incrível mesmo. Tem até um caso da supernova que está na constelação de Touro, que ela explodiu por volta do ano de 1200, não estou lembrado agora o ano correto, mas foi datado, né? Que ela explodiu e tinha um objeto muito brilhante no céu noturno daquela época. Enfim, aí depois da supernova ela vai virar um buraco negro. Depois a gente tem uma supergigante azul, um pouco menos massa. Quanto mais massiva a estrela, normalmente maior ela é, né? E tem um tempo de vida menor. Vocês podem ver que a segundo caso já tem um tempo de vida maior. Depois, esse terceiro caso, a gente vai para uma gigante vermelha.
existe um processo, né, que acontece no centro das estrelas, né, que é o processo de fusão nuclear, e isso aí é uma briga intensa entre essa energia que é gerada e a força, né, nesse núcleo para fora, né, porque eles brigam com a gravidade de certa forma. Quando a estrela está com um potencial muito forte, como esse terceiro caso aí, ela expande. A gravidade não consegue manter aquele volume e ela se torna uma gigante vermelha. Depois a gente tem variações para se tornar uma supernova ou voltar a ser uma supergigante azul, só que um pouco menor, devido à relação de massa aí que está sendo consumida, né, o combustível da estrela. Enfim, e depois a gente pode ter uma estrela de nêutrons. Isso é um objeto bem legal mesmo do céu. E vamos aqui para o próximo caso, né? Ó, vocês viram aqui, ó, supernova tipo 2, supernova tipo 2, tem diversos tipos de supernova, né? Isso é um ponto, mas não é tão importante, né? É bom que vocês saibam disso, né? Relação de tempo e quais são os estágios que a estrela tem durante sua vida, né? Vamos lá. Estrela tipo Sol. Elas demoram mais, né, para morrer. E o próximo passo do Sol é expandir, onde essa expansão que vai acontecer vai inviabilizar a vida na Terra. Isso é um ponto bem importante, né? Mas só que vai demorar muito, né? A raça humana aí não, assim, tem pouco tempo de vida para uma situação como essa, né? Porque quanto mais essas estrelas descem a classificação aqui, mais tempo elas duram, e isso aí não é tão perceptível, né? Demora muito para que uma espécie veja a estrela passar por um estágio desse, né? Enfim, aí depois tem a nebulosa planetária, né? Essa estrela gigante vermelha explode e vira uma nebulosa planetária, onde são objetos incríveis, né? Vocês devem ver fotos aí na internet, é bem legal, né? E depois o próximo passo é virar uma anã branca. E depois, se houver, né, a condição, é de se tornar uma supernova também. Essa estrela explode e morre, gerando uma nuvem de gás e outros materiais, normalmente hidrogênio e hélio, né? Mas podem ser gerados outros, né, devido ao processo que aconteceu durante o tempo que ela viveu. Mas enfim, depois a gente tem as estrelas que a gente menos vê no céu, né, que são as anã vermelhas, mas são as que mais existem no universo, só que elas são bem fraquinhas, vamos dizer assim, numa escala de magnitude, né? As estrelas azuis dominam o céu e as estrelas vermelhas, só as gigantes vermelhas que são aparentes. Já as anãs vermelhas, elas são tem mais dessas estrelas, mas a gente não vê tanto, né? Elas são mais tênues, o brilho dela não é tão intenso e não é tão perceptível, né? E o processo dela aqui, ó, ela vive muito e se torna uma anã branca. E as anã marrom são as que vivem também bastante e tem uma quantidade de massa bem menor, tendo um tempo de vida bem alto. Esse aqui tem aqui, ó, o berçário estelar. Normalmente os berçários estelares são aquelas regiões do céu onde tem muita massa misturada aí de, vamos dizer assim, gases, elementos tanto primordiais, né, como hidrogênio e como hélio, e também elementos mais pesados, né, oxigênio e carbono, entre outros, enxofre e, vamos dizer assim, diversos, né? Vamos agora para outro ponto, né? Já estamos chegando próximo aqui do fim, né, que é 1 hora de aula. A gente tem diversas galáxias. Essa foto aí de fundo é a que o James Webb registrou, né? E ela demonstra aí milhares de galáxias, né? E isso é uma região do céu. Não lembro agora a constelação, não sei se é Virgem, mas é bem massa mesmo, porque é tanta galáxia aí tão distante, né? Esses objetos estão. Quanto mais vermelho o objeto, mais distante ele está. E essas que estão distorcidas é devido
a sobreposição de outras galáxias. Por exemplo, essa daqui, ó, perto do nome, ela está distorcida porque a luz dela, ao vir, né, em direção à Terra, passou por um local que tem muita massa e distorce o espaço-tempo, causando essa distorção na imagem, né? A luz faz uma curva, né, no espaço e transforma esses objetos. E normalmente esses objetos não seriam visíveis. A partir dessa curva e desse processo de lentes gravitacionais, a gente tem essa interação bem bacana mesmo. Eu gosto demais dessas imagens. E essas aqui que estão bem brilhantes são estrelas em nossa galáxia, né? Por isso que está esse brilho bem alto aqui, né? São estrelas na nossa galáxia e o resto está fora da nossa galáxia. Enfim, a gente tem diversas classificações de galáxias. Temos galáxias de todos os tipos, como vocês podem ver aí, mas normalmente a gente separa ela em algumas específicas. Tem alguma classificação mais específica, mas enfim, essas aqui são as principais, que é a do tipo lenticular. Se a gente voltar aqui na imagem, a gente tem algumas, né, do tipo lenticular, mas agora a gente tem que ver também que tem algumas que estão distorcidas, né, e pode parecer que elas são do tipo lenticular, mas não são. Tem do tipo irregular, né, devido à formação delas, pode também ter acontecido alguma colisão entre galáxias e transformou esse formato irregular. A gente tem do tipo espiral barrada, que é o tipo da nossa galáxia, né? A nossa galáxia a gente não pode tirar foto, né, porque a gente está dentro dela, mas a gente tem uma real noção devido ao formato de algumas coisas. A gente consegue determinar que a nossa galáxia é desse tipo aqui, do tipo espiral barrada, só que com mais braços, né? A gente tem o tipo espiral, que é bem legal mesmo, eu acho bem bonito. A gente tem do tipo elíptico, que é nesse formato aqui. E a gente tem peculiar, que são galáxias que não têm uma formação assim pré-determinada, né? Elas são bem diferentes, são peculiar, né? Como já diz o nome, tem uma formação bem estranha mesmo. E algumas a gente não tem ideia do como elas se formaram dessa forma, né? Enfim, vamos para um ponto mais importante, que agora de prova, né, que vocês utilizam. Unidade astronômica e ano-luz. Unidade astronômica, o que é isso? É uma maneira de medir uma distância que é grande numa escala menor. Por exemplo, a distância do Sol até a Terra, a gente já viu isso, 150 milhões de quilômetros. Mas, em unidade astronômica, isso equivale a uma unidade astronômica, como vocês podem ver, ó. 1A equivale a 150 milhões de quilômetros. Ao invés de você escrever 150 milhões de quilômetros, isso aí cai muito na prova. 1A, muito mais simples. Por exemplo, a distância até, como a gente viu lá, até Júpiter, era 150 milhões de quilômetros. Aí, tipo, se você somar, né, sair somando 150 mais 150 mais 150 mais 150 e mais 150 é 5 UA, mais ou menos a distância até Júpiter. Enfim, eles normalmente colocam isso para não ter números gigantes, né, de bilhões de quilômetros. Isso é uma unidade. Já um ano-luz é uma unidade que vocês não estão muito acostumados, mas é outra unidade que você pode também descrever em questão de distância. Quanto é que equivale um ano-luz? Um ano-luz equivale isso aí em quilômetros, ó. 4 trilhões 460 bilhões 80 milhões de quilômetros. É um número extremamente grande. Isso é a distância que em um ano a luz percorre. A luz tem velocidade média de 300 mil quilômetros por segundo. A luz percorre por segundo 300 mil quilômetros. Em um ano, no caso 365 dias, a luz percorre esse tanto de quilômetros, tá certo? É uma unidade que tem essa variação, mas, por exemplo, essa distância aí, se você fazer uma relação aí, por exemplo, um ano-luz equivale a isso aí.
Aí se você quer diminuir isso aí para segundos, você vê quantos segundos tem um ano e você faz a divisão. Isso é uma conta bem trivial, né? Você consegue fazer facilmente. Mas enfim, eles colocam lá, por exemplo, da Terra ou o Sol, melhor, o Sol, né, o sistema solar, até a estrela mais próxima é 4,2 anos-luz. No caso, pega o 4,2, multiplica por esse número gigante aqui e você vai ter a distância em quilômetros, que é até a outra estrela. Mas normalmente você, com essa concepção, somente essa, de que um ano-luz é um ano viajando na velocidade da luz. A velocidade da luz, 300 mil km por segundo. Você tendo essa concepção, você não precisa lembrar desse número gigantesco. É só você entender o que é a unidade, tá certo? E você fazer, por exemplo, a equação da velocidade. Velocidade é igual a distância sobre o tempo. Isso aí você consegue achar os valores. Velocidade é igual a distância sobre o tempo. Se a velocidade da luz é 300 mil km, vamos dizer que ele dá o tempo. O tempo até a estrela é 5 anos. Aí você faz a relação, acha a distância. Isso aí é bem trivial. A gente poderia fazer, mas pode demorar aqui. Eu posso fazer um exercício com vocês depois. A gente pode ter alguma outra aula aí. Mas enfim, vocês dêem uma olhada aí. E o pessoal que vai assistir depois, né? Pronto, é conhecimento do céu e constelações. E isso eu peço para que vocês, com sua curiosidade, é melhor do que a minha pessoa aqui, né? Comentando, porque às vezes pode ficar chato, né? E vocês aí têm essa habilidade de conhecer as coisas. A gente tem aplicativos que demonstram o céu e isso aí já é mais do que necessário para que você faça uma prova como essa. É bom você conhecer as constelações mais famosas, mas com sua curiosidade você vai entender a dinâmica do céu. Por exemplo, o aplicativo Stellarium, Carta Celeste, Sky Map, Solar System Scope. Eles são aplicativos que demonstram ali uma interface muito boa para que você aprenda sobre o céu, sobre as constelações e são bem interessantes. Isso é uma dica que eu dou para vocês, que verifiquem aí esse aplicativo. Enfim, esses aplicativos, né? Olhem esses aplicativos, são bem interessantes. Eles vão dar o norte assim para vocês muito sobre constelações. E você vai lá e eu quero ver essa. Aí vê lá qual é o nome da constelação, por que, a história. É bem interessante. Mas o principal mesmo é vocês se focarem nas constelações próximas a eclíptica, que é o plano do sistema solar, e também as constelações mais famosas, né, onde tem a estrela mais brilhante, por exemplo, Sirius, que é o representado como o cão maior, né, na constelação do cão menor, na verdade. Temos Órion, né, que é bem famoso, tem as Três Marias em Órion, né, que é o cinturão de Órion. Assim, vocês foquem nas principais, mas vocês podem, com a curiosidade aí, dar uma olhada, que é bem legal. Enfim, vamos lá. Conquista do espaço, corpo humano no espaço e a exploração de Marte. Vocês sabem que o ser humano é curioso, né, como eu falei para vocês, e a gente começou a sair, né, tentar buscar o que tinha aí além da nossa Terra, né, verificar no espaço as coisas. E isso foi um ponto de extrema importância para a gente avançar na tecnologia e pontos aí da sociedade que de 1960 mais ou menos 58 para cá mudou muita coisa e a gente tem desdobramentos disso até hoje, né, com as explorações espaciais. Enfim, a gente começou começou fazendo foguetes, né? Mas só que a gente tinha alguns receios sobre o espaço. Será que lá é possível viver no espaço, ir para o espaço? Antes, pessoal, a gente não tinha essa concepção de hoje, né? Que a gente pode viajar de certa forma. Antes a gente pensou que era um local muito ruim, que, por exemplo, poderia matar automaticamente as pessoas, ou a gente não poderia ir. Isso é um ponto bem importante.
E para testar essas questões de será que o corpo humano aguenta ir para o espaço, aí o ser humano foi colocar animais no espaço. Por exemplo, o primeiro ser humano, vamos botar assim, que a gente conhece na nossa história, ser humano não, né? Ser vivo, desculpa. Ser vivo no espaço foi um cachorro. Na verdade, uma cachorra. Ela se chamava Laika. E depois, a Laika foi enviada pela União Soviética e eles estavam à frente dos Estados Unidos na corrida espacial e colocaram um cachorro para ver se realmente ali tinha condição de viver, né? E a cachorra conseguiu, né, voltar. Tem um desfecho da história, né? Mas é bem triste. Não é um ponto aqui a comentar, mas enfim, esse é o ponto inicial. O ser humano buscou testar primeiro com os animais para depois explorar o espaço. Os Estados Unidos não ficou de fora, apesar do, vamos dizer assim, sucesso da União Soviética. Eles colocaram um macaco, no caso um chimpanzé, na verdade, o nome dele era Han, e ele foi colocado no espaço também, a partir de um foguete, né, para orbitar a Terra. Depois a gente tem os seres humanos, né, que foram para o espaço. O primeiro foi da União Soviética, Yuri Gagarin, esse aí da esquerda. E depois os Estados Unidos, depois de também perder essa primeira ida do homem ao espaço, né, colocaram também seu astronauta, né? Ali o Yuri Gagarin é um cosmonauta russo e o John Glenn é um astronauta americano, né, que morreu faz pouco tempo, acho que faz uns 7 anos que ele faleceu bem velho já. E Yuri Gagarin também, né, mas faz mais tempo que ele faleceu. Eles são os primeiros homens que foram ao espaço. São os nomes mais comentados, tá certo? Em prova, em alguma coisa, eles são os nomes mais comentados. Outro ponto importante, né? A partir daquele estudo, né, que com os animais a gente poderia viver no espaço, a gente tem esses seres humanos começando a ir para o espaço. Depois deles, tiveram diversos, né? E aquela corrida espacial, né? A gente tinha essa briga, né, entre potências mundiais para conquistar o espaço. E depois de um tempo, quando a gente começou a orbitar a Terra com facilidade, a gente foi para um novo objetivo, né, que era ir à Lua. Aí nesse daí os Estados Unidos começaram a ganhar à frente, enquanto a Rússia, né, a União Soviética, né, naquela época, e fizeram várias órbitas do homem na Lua e depois tentaram o pouso, né? Conseguiram com sucesso, né? Um ponto bem importante aí da história. Muitas pessoas duvidam, né, do feito, mas as evidências científicas são bem claras, né? Isso é um ponto bastante comentado, que o pessoal acha que não foi, mas as evidências científicas são diversas e não foi só uma vez, né? Foram diversas. E depois a gente começou a explorar o espaço, a gente via que era mais interessante levar robôs para fazer essas missões, porque com o ser humano ficava tudo mais caro e também tinha uma questão de questões de saúde ali, né, de o ser humano adoecer, algumas coisas do tipo, ou morrer, porque nessas missões iniciais morreram muitas pessoas. Mas enfim, a conquista do espaço começou, né, na década de 1050 e teve seu grande ponto ali em 1969, quando o homem pisou na Lua. Depois a gente teve diversas missões, né, para evoluir e a gente continuou, né? A partir de 1970 a gente começou a montar algumas estações ao redor da Terra. Hoje a gente tem a estação espacial, né, que é um dos laboratórios mais famosos do céu, que você consegue ver a olho nu quando ela é refletida, quando ela sofre reflexão da luz solar nos seus painéis solares. E
são bem interessantes, e hoje a gente tem um domínio perfeito aí da órbita baixa da Terra e também da alta. Enfim, para a Lua a gente tem um novo programa agora, que é o Artemis, e possivelmente a gente ainda nessa década deve pisar na Lua de novo. Enfim, vamos lá. Foguetes. A gente tem diversos foguetes, que são os objetos que a gente faz para que leve os objetivos até a nossa determinação. Tiveram diversos foguetes antes do Saturno, que vocês veem aí no canto superior esquerdo. Tiveram diversos, mas eu coloquei o ponto aí da virada de chave, né? O foguete Saturno 5, na verdade, ele foi imensamente um dos melhores foguetes que tinha na época, né? Eles conseguiram construir um foguete muito bom mesmo, com motores excepcionais, e tá até com os nomes errados aqui que eu não tirei, né, da apresentação. Esqueçam esses nomes aqui de baixo, mas enfim, o nome do foguete tá certo. Por volta ali do ano de 1960, 1969 para ser mais preciso, mas a gente teve um pouco antes, né, a construção desses foguetes, mas onde eles viraram a chave para que fossem objetos que a gente conseguia manusear bem, é o Saturno V. A gente fez diversas missões com ele e ele era bem confiável. Na mesma época, né, ali por volta da mesma região, a gente tinha o Proton, que era um satélite da Rússia, um foguete da Rússia, né, que eles também utilizaram para fazer os mesmos objetivos que os Estados Unidos, né, colocar pessoas em órbitas, levar coisas para a Lua. Ele era um foguete da época também. Depois a gente tem a construção, renovação dos foguetes na Rússia não, na União Soviética, que é o Soyuz. Ele, até hoje, né, a gente tem variações, e o astronauta brasileiro Marcos Pontes, né, que era ministro das Ciências no governo anterior, ele foi nesse Soyuz para a Estação Espacial. E até pouco tempo atrás, a gente não tinha os Estados Unidos devido à aposentadoria dos ônibus espaciais, só a Rússia que colocava objetos na órbita, né? Vamos dizer assim, objetos não, pessoas. E há pouco tempo, né, a SpaceX tomou esse local, mas enfim, o Soyuz também é um foguete incrível, que é bem consolidado, né, bem confiável. Aí a gente tem a construção dos foguetes Ariane. Eu coloquei em especial aí o Ariane 5, que é uma evolução, né, do Ariane. Ele foi o responsável por enviar o James Webb para o espaço. O James Webb é aquele telescópio mais recente, né, que vocês devem ter já visto aí na internet, né, ele é bem famoso. E foi nesse foguete que foi lançado. Eles começaram ali por volta do ano de 1980, entendeu? E começaram a construir os Arianes. Hoje eles têm o Ariane 5, né, que é um foguete excepcional da agência europeia, né? O Soyuz é da agência Roscosmos, né, que é da Rússia, e o Saturno era da NASA, só que não é mais fabricado, né? Tanto o Saturno como o Proton. Já o Soyuz e a Ariane têm variações até hoje. Mais recentemente, a gente tem os melhores foguetes com mais economia de gastos, né? Que é o Falcon 9 e o Falcon Heavy, que são da SpaceX, né? Da empresa privada do Elon Musk. E eles são excepcionais, né? Fazem muitas missões e são bem confiáveis, né? E são foguetes retornáveis, né? Eles vão e voltam. Por isso que a empresa SpaceX ganhou muito renome, né? Ganhou o mercado, né, da área de foguetes, porque elas construíram uma coisa impensável. Aqueles outros que a gente viu, todos descartáveis. Perdeu tudo. Já a SpaceX conseguiu colocar foguetes que faziam um trajeto e voltavam a sua maioria das peças. As partes que vão mais acima da atmosfera, né, não conseguem voltar, né, aí são descartados. Mas a maioria do principal do foguete, que são
essa parte mais baixa, né, os estágios iniciais, eles conseguem, como é que se diz? Eu esqueci o nome da palavra. Mas enfim, é como se fosse um reaproveitamento, né? Eu esqueci o nome da palavra agora. Mas enfim, eles conseguem fazer isso. Por isso que a empresa ganha muita contrato, porque ela é bem mais barata para enviar. Se a gente for fazer uma comparação entre gastos, antigamente era muito gasto para você mandar 1 quilo de coisa para o espaço. Hoje em dia é assim, muito acessível, vamos colocar aqui entre aspas, mas muito acessível do que antes com esses foguetes. Por isso que eles têm lançamento praticamente todo dia. Eles têm lançamento e cada vez mais, né, estão construindo. O mais recente e mais poderoso foguete que a gente tem é o Starship, né, que foi lançado recentemente, acabou tendo uma explosão, mas foi tudo dentro do previsto, né, por conta de uma falha que ocorreu. Mas enfim, é um dos maiores foguetes que está em construção, né? Ele não é consolidado ainda para fazer missão. O Falcon 9 e o Falcon Heavy são dois modelos, né? O Falcon 9 é sem esses boosters laterais. Aqui, ó, é só um do meu, o Falcon 9, e o Falcon Heavy é esses três. Que é dependendo da missão, se você vai lançar mais carga, mais alto na atmosfera, você tem essas variações. Enfim, e o Starship a gente tem esse foguete aqui. O estágio superior, que é a nave, que tem 50 metros, e a parte de baixo, que é o booster, onde vai fazer a maior geração de empuxo. E enfim, para vocês aí uma dica e para que vocês pensem, né? Por que o Brasil deve possuir um programa espacial? Vocês podem ver aí que todas as grandes potências do mundo têm programas espaciais, né? E isso é um ponto bem interessante, né? E o Brasil não tem, depende de outras pessoas. E isso aí eu coloco para vocês pensarem por que o Brasil deve possuir um programa espacial. Dentre todas essas características que a gente montou agora sobre a astronáutica, tipo, você quer lançar um satélite, você precisa de um foguete para lançar. Por exemplo, os Estados Unidos tem a SpaceX que lança, mas tem a NASA também, que é a agência própria do governo. Por exemplo, a gente tem lá no Japão, tem na China, eles têm a própria agência que consegue gerir essas coisas. E quando não dá conta, chama uma empresa privada como a SpaceX. Enfim, no Brasil, a gente tem uma base lá em Alcântara, né? A gente pode lançar foguetes de lá. E no Brasil, por que é importante ter, né? É basicamente isso. Eu já dei uma pequena resposta, mas eu deixo para vocês pensarem por que é importante isso. Você quer fazer qualquer coisa relacionada à astronomia, astronáutica, você precisa de um programa espacial e foguetes que façam essa atividade. Enfim, muito obrigado a todos que acompanharam aqui. Tá aí alguma pergunta que vocês tiverem? Tem alguma pergunta, vocês que ficaram aí na reunião? Não? Pronto. Enfim, muito obrigado por ter assistido. Vocês foquem nesses pontos aí, né? Eu vou depois passar essa questão dos conteúdos. Depois eu vou colocar aqui para vocês. Pode falar, só. Essa questão aí vai precisar copiar pra dar uma olhadinha depois? Você vai passar? Não, Precisa passar? precisa não. Agora, depois vocês dão uma olhada no perfil lá, ó. Tá aí, ó, @LittlAstronomy. Tem TikTok, Instagram, YouTube, mas as videoaulas tá no YouTube. Tem lá sobre alguns conteúdos e eu vou tentar postar sobre algumas coisas aí ainda até a prova. Mas enfim, dicas para vocês. Assistam muita videoaula sobre regra de 3, sobre conteúdos relacionados à OBA, né? Atividades, como eu estou falando. Ver alguém resolvendo as questões. Vai dar uma olhada na prova do ano anterior.
ver como é que foi mais ou menos, quais os conteúdos que caíram mais e como é mais ou menos a prática. Isso aí vai influenciar bastante no desempenho de vocês. Tá certo? Vamos fechar a live por aqui e obrigado a vocês aí, até mais.